Nós marcamos o casamento, ficamos noivos e marcamos o casamento. Pouco tempo depois, menos de um mês depois que nós estávamos com o casamento marcado e correndo atrás, ela me ligou numa quinta-feira à noite chorando e falou assim, aquela dor que eu sentia no estômago, que eu achava que era só uma úlcera, né? Era uma úlcera de verdade, mas o médico, por um acaso, achou uma outra coisa, e é câncer. Estou com câncer no estômago. Deus, quando planejou o ser humano, Ele planejou vendo ele se unir, o homem e a mulher, os dois tornando-se uma só carne e estabelecendo uma família. Emanuel e Cíntia, a presença de Deus precisa estar de duas formas no casamento de vocês. Primeiro, individual na vida de cada um. Na consciência, a responsabilidade individual de honrar a Deus e buscar a Deus num relacionamento diário. Os dois devem honrar a Deus e devem buscar a presença do Senhor por toda a vida. Conheci a Cíntia aqui na escola. A gente conviveu durante muitos anos, porque eu fiquei cerca de 15 anos aqui no Basileu França. Convivemos perto um do outro sem nos percebermos, né? Um certo dia, numa tarde, eu me lembro que eu estava aqui no Basileu França esperando uma carona para Anápolis. Nós tínhamos um ensaio e o pessoal me deu um bolo. E aí, de repente, eu vi aquela moça bonita vindo, né, entrando na escola, né? Aí eu falei assim, hoje eu vou fazer o que eu tenho costume de fazer quando eu vejo uma moça bonita dessa. Eu vou me fechar aqui. Ficar quietinho, não vou dizer nada. Eu vim buscar um resultado de um teste que eu fiz para canto e ele estava sentado tocando uma flauta, uma música meio árabe. Eu achei bonito e fui lá, falei que bonito e tal. E ele ficou meio sem graça, assim, e a gente trocou pouquíssimas palavras naquele dia. E eu senti que ele ficou um pouco sem graça com a nossa conversa muito rápida. E depois ele me adicionou no Facebook, né? Me adicionou no Facebook. E a partir daí que a gente começou a conversar, a se tornar amigos. Mas ela não gostava de mim não, viu? Eu falei para ela, eu falei assim, uma certa noite, nós estávamos conversando por telefone e eu falei assim, olha, eu estou te amando. E ela soltou aquela risada, assim, olha que coisa, como assim você está me amando, você não me conhece? E nós começamos a conversar, mas pelo menos ela ficou sabendo. Eu tinha algumas resistências e ele até brinca assim, o que aconteceu que fez um plim? E eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade para as pessoas, é que o que eu enxerguei nele é aquilo que eu sempre busquei em um homem,
que ele tivesse o caráter de Cristo, que ele fosse parecido com Jesus. E eu fui conhecendo, com essa amizade, eu fui conhecendo o Emanuel aos poucos e vi o quanto ele é um homem realmente de Deus. E isso transformou meu coração. Vocês são pessoas diferentes um do outro. Homem, mulher, tem a cultura familiar, tem a forma pessoal de interpretar a vida. Não tem como alcançar a unidade se não houver um diálogo franco, honesto, e que a vida no dia a dia não surpreenda um ao outro por atitudes individuais, mas que a cada assunto, cada situação, vocês procurem um acordo através do diálogo. Essa é a boa política no casamento, que deve ser praticada. nos envolvió. Aquí, muy juntos, si contigo voy, aquí tan vivo estoy. O amor é paciente, é benigno. O amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse é o amor que leva à perpetuação do relacionamento, até que a morte o separe. Sabe, vai valer a pena dizer: ainda te amo muito, eu me casaria novamente com você. No dia 5 de abril, eu descobri, que eu estava com câncer de estômago. Eu me lembro que ela me ligou e assim, tinha desabado o chão, O chão tinha desabado. E eu estava em Tumbiara trabalhando, eu conversei com um colega, falei assim: meu irmão, eu abasteço seu carro, vamos embora para Goiânia, me leva. E ele me trouxe aqui na correria e eu a encontrei, vim aqui para dar um suporte. E aí na semana seguinte nós fomos juntos aos médicos, fizemos outros exames, comprovamos os resultados e entendemos que nós íamos ter que passar por um processo de tratamento, de quimioterapia. Naquele primeiro momento, com um casamento marcado, com tantas perspectivas de vida, naquele primeiro momento eu
me abalei, eu chorei, né? Liguei para ele chorando, mas foi só aquele dia, somente aquele momento, porque a partir do outro dia, o Senhor falou tanto comigo que Ele que cuida de mim, é Ele que conduz a minha vida. E depois do dia 5, eu não me abati com tristeza, não vai dar certo, a gente tem aquela coisa, eu quero casar linda e maravilhosa, com um penteado lindo e maravilhoso. E eu fui aprendendo que a minha beleza está muito além dos meus cabelos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Um dos maiores temores do ser humano é não conseguir se encontrar. O medo de não achar um caminho na vida, não ser pleno, não ser feliz, se perder. Até o dia em que te conheci. E aí eu me perdi de verdade. Nesses seus verdes e lindos olhos. Tão lindos que um dia de sol, com o céu mais perfeito visto, de um jardim ornado com as flores mais belas do mundo, ficam sem cor e sem vida quando comparados ao sorriso que há no seu olhar para mim. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. O que fez eu olhar para você de uma forma diferente é porque você me aproxima ainda mais de Cristo e que me faz sentir uma princesa. Foi difícil estar aqui hoje, como foi? Mas Deus, em sua misericórdia, nos surpreendeu em tudo. Eu amo você. Tú estabas, mi sueño te encontró, y hoy por siempre ya sé que solo quiero tenerte aquí, soñando con un feliz final.